Bom, então, começando a falar um pouquinho sobre como a plataforma em si, né, ela pode agilizar ou não a parte do MVP. Né? Então, para você ter um MVP, você precisa já ter a ideia, né, bem madura do que você espera com aquele projeto, né? E com base nisso, para você se agarrar numa plataforma de e-commerce, né, você tem alguns pilares interessantes para você colocar num checklist, né, que seja se a plataforma tem ou não, como você conseguiria fazer aquelas funcionalidades que você busca, né, que são essenciais para o seu negócio nascer, né, e como é que você estrutura isso, né? Então, um dos pontos importantes na plataforma em si, você ter uma boa documentação, tá? É um ponto-chave. Então, na plataforma de e-commerce, que você está investindo, né, o seu tempo, o seu dinheiro nela, que ela tenha a capacidade de te dar um suporte adequado, né? Então, suporte que eu digo não é só um suporte de ligação, né, e tirar dúvidas, mas sim uma central de documentação que você, na correria do dia a dia, né, muitas vezes, para você abrir um ticket, para você abrir um suporte, vai demorar 2 dias, 3 dias, 4 dias, né, muitas vezes não dá para ficar esperando isso para o projeto nascer, né, então, é bem interessante que você também estude dentro dessa plataforma, né, não simplesmente contrate um parceiro para fazer isso e morra aí, né? Você deixa todo esse poder em cima dele, né? Então, é interessante você se capacitar também, tá? Então, uma boa arquitetura, né, dentro dessa plataforma. Então, quando eu falo em arquitetura, é na questão de tecnologias que essa plataforma utiliza, né? Como é que você vai conectar, de repente, quando a gente fala de um MVP, nem sempre um MVP é aquele projeto de loja simples, né? De repente, um MVP, o projeto como um todo é gigantesco, né? E só uma parcela que você quer nesse primeiro momento. E essa parcela mínima, ela já envolve uma integração com o seu sistema, né? Para que quando cai um pedido na loja virtual, já cai esse pedido dentro do seu sistema, né? Que quando cai um pedido, você consiga faturar dentro do seu sistema. Ele já entra em contato com essa plataforma de e-commerce, né, já atualiza o status do pedido, já atualiza o estoque dela, de repente alterou o preço no seu sistema, né, ele já atualiza nessa plataforma. Então, como um todo, né, tendo uma boa arquitetura dentro dessa plataforma é essencial, tá? Um outro ponto bem interessante é a capacidade de microserviços que uma plataforma pode garantir. Hoje, por exemplo, a Vtex, ela é toda baseada em microserviços, né? Então, o que seria isso? Você tem um módulo específico para cadastro de preço, você tem um módulo específico para estoque, um módulo específico para gerenciamento de pedidos. Então, isso faz com que, quando você for alterar uma informação de estoque, de preço, cadastrar um produto, atualizar uma informação de pedido, você vai só consultar aquele serviço específico. Isso vai garantir o quê? Que você vai ter uma boa performance, né? A plataforma em si, ela vai ter uma performance melhor. Tá? Outras plataformas, por exemplo, quando você envia um dado, né, esse dado ele tem que passar por todos os serviços até chegar nesse serviço de estoque, e aí esse serviço de estoque vai executar as funções dentro do servidor. Então, trabalhar com microserviços hoje é uma tendência, tá? Então, é interessante que a plataforma de e-commerce também tenha isso, tá? Um outro ponto interessante é as funcionalidades que a plataforma vai ter, né? Então, hoje, por exemplo, no Vtex, nós temos a parte de a sua loja poder ser um marketplace, você enviar o seu catálogo de produtos para uma outra loja de forma bem simples, né, automatizada. Você tem integrações com diversos gateways, né? Então a gente está falando de gateway, a gente está falando de uma PagSeguro, uma PayPal, uma Mercado Livre, né, Mercado Pago, estamos falando de uma Wirecard, estamos falando de N players aí dentro da plataforma, né? Contamos aí com mais de 80 integrações com gateways
Então, 80 possibilidades aí de você conseguir integrar a sua forma de pagamento dentro da plataforma. Tá? Então, a gente está falando aí de até Bitcoin, né? Você conseguir pagar hoje um tênis, por exemplo, com Bitcoin. Hoje, né, na Vtex você consegue fazer isso. Outras plataformas precisaria ter uma integração para isso, né? Então, uma integração talvez demoraria em torno de 3 meses, 4 meses, dependendo. Né? Então, esses pontos vão diminuindo o time do projeto, né? O tempo do projeto, tá? A questão também das múltiplas docas e estoques. De repente, o seu MVP, né, por mais que seja ali um mínimo, né, seja um projeto mínimo, muitas vezes ele acaba envolvendo questão de multicentros de distribuição, né, multi-estoques, multitransportadoras. Em outras plataformas, por exemplo, muitas vezes você tem que pagar por isso. Né? Então, assim, a plataforma que eles oferecem está funcionando, certo? Mas eu preciso configurar um outro centro de distribuição, né? Porque eu tenho um galpão lá no sul, e eu quero que esse galpão no sul ele seja utilizado também dentro do meu e-commerce. Não, mas aí você vai ter que pagar um extra, né? Então, tem essas questões aí que acabam envolvendo o preço e o tempo, né, do seu projeto. Deixa eu só pular aqui para o próximo slide. Maravilha. Então, a questão também da infraestrutura autoescalável, né? Então, você não precisa contratar milhares de outros planos, né, dentro da plataforma, porque na época, por exemplo, de uma Black Friday, numa época, por exemplo, de alguma data sazonal do seu mercado, né, você tem um pico bem grande. Então, esse pico bem grande acaba o quê? Influenciando o número de acessos de pessoas na sua loja, no número de vendas. Aí você tem que se desvirar para contratar mais um plano para o seu servidor para conseguir dar conta daquela quantia de usuários, né? Quando você fala de uma plataforma que já foi pensada, né, de ter um único código, em que todos os mais de 3 mil clientes VTEX estão plugadas nesse código, né, então todos utilizam o mesmo código, faz com que ela seja escalável, né, ela seja elástica. Então, o elástico, nesse sentido de infraestrutura, seria com que esses usuários, quanto mais usuários tiver dentro da plataforma, ela consegue escalonando, né, de forma elástica, se adaptando ao número de usuários, né, para que o usuário ele não tenha uma percepção, por exemplo, dele estar numa home, né, dele estar na página principal, ele ir para uma página de produto e, de repente, a página cai, né, ou ele está finalizando uma compra e ele não consegue porque está dando erro, né, então, são esses tipos de coisas que você tem que analisar também no MVP, tá? Flexibilidade também para regras de negócio, né, então, por exemplo, entrando um pouquinho no B2B, né, então, empresas vendendo para empresas, a questão, por exemplo, de você conseguir clusterizar clientes. Então, o que seria isso? Você tem uma tabela específica para um determinado cluster de clientes, né? Então, um determinado nicho de clientes. Então, por exemplo, eu tenho, dos meus 1.000 clientes, eu tenho 100 clientes aqui que eles vendem demais, né? E eu não quero que esses clientes que, vendem não, que compram. Esses clientes que compram demais, eles tenham um preço, o mesmo preço de um usuário que acabou de conhecer minha loja. Ele merece um atendimento mais exclusivo, né? Um preço diferenciado para aquele cliente. Ele compra todo mês, né? Então, eu consigo criar essas regras de clusterização, né? A parte de taxas também dentro da Vtex. Então, é muito comum quando você fala de um B2B, né, a questão das taxas que o cliente tem que pagar de um estado para o outro, e aí vai. Tá? Então, é interessante também que essa plataforma tenha essa capacidade de atender esse cenário, tá? Dependendo, é claro, do seu projeto. Né? Aqui na FRN, nós fizemos alguns anos aí de estudo, né? Como o Roger falou, nós temos aí 8 anos de estudo já dentro da FRN, né? Então, esses 8 anos de estudos fizeram com que nós pensássemos numa estrutura de loja, né, numa estrutura de código, em que nós já mapeamos ali quase, não vou ser grosseiro em falar 100%, né, mas nós já mapeamos ali 80%, 90% de funcionalidades
desses 8 anos que a gente atuou já dentro da FRN, já mapeamos em funcionalidades e nós já temos o caminho pronto ali para o cliente, né? Então, você quer aqui na página de produto, você tem um termômetro de frete grátis, a gente já tem isso estruturado aqui dentro, né? Então, isso faz com que você ganhe agilidade também para entregar um MVP, né? Então, esses anos aí de FRN serviram para isso para nós, tá? Para a gente conseguir estruturar um código limpo, né? Um código em que você consiga instalar os componentes necessários para aquela aplicação, né? Sem perder performance, né? Sem perder rapidez na loja, tá? Outro ponto também interessante, como é um MVP, né? Muitas vezes você também não tem o seu cliente final, né, ele nem conhece ainda a sua ideia, né, esse projeto, essa loja. Então, é bem interessante com que você consiga plugar a sua loja, né, o catálogo de produtos da sua loja, em outros players, né, players já consolidados no mercado. Então, por exemplo, uma B2W da vida, né, uma Submarina, Americanas, uma Walmart, né, colocar os seus produtos no Google Shopping, um local que hoje em dia está sendo bem utilizado quando você quer encontrar algum produto, né? É muito comum você utilizar o Google para buscar produtos. E agora o Google ele tem essa aba, né, de shopping, então facilita esse processo. E por aí vai, né? Você ter essa possibilidade de plugar com os marketplaces e que não haja um custo efetivo para isso. Existem plataformas que têm essa integração, mas para cada player, né, que você for plugar, você vai pagar um extra. Então, fique atento a isso também. Tá? E o último ponto aí bem interessante para isso, que a gente não pode deixar de lado, quais os cases daquela plataforma, né? Quais os clientes que aquela plataforma tem? Então, ela tem uma Sony, ela tem uma CIA, ela tem... Né, quais os cases que aquela plataforma tem para que você se sinta confortável que você está dentro de uma ferramenta muito boa, né? Então, esse é um ponto interessante também para que você preste atenção, ok? Então, essa parte de como a gente pode agilizar, esses são os tópicos aí que a gente colocou, que são bem interessantes, né? Aqui a gente está falando um pouquinho mais ou menos da parte de microserviços da VTEX. Então, todas essas bolinhas, né, que está um pouquinho, não sei se está dando para ver direitinho, mas todas essas bolinhas, né, são de fato aí as funcionalidades, né, as seções, digamos assim, que a VTEX tem. Né? Então, a parte de call center, né? Então, falando de televendas, então o seu funcionário conseguir logar por um usuário da loja, tentar realizar uma compra por ele por um telefone, é possível, né? O POS, a questão da integração com o Marketplace, a questão do B2B, que é bem forte na VTEX, né? A questão do OMS, né? Então, um centralizador, né? Um orquestrador de pedidos dentro da plataforma, né? Então, você tem uma parte de logística bem completa, né? Você tem uma parte de gerenciamento de lojas, então você pode ser uma multiloja, né? Você, dentro da VTEX, você pode ter uma loja já, um e-commerce dentro dela, e criar um segundo como um concorrente dela, né? Então, muitas vezes, um MVP seria nesse sentido também, né? O cliente, ele já tem uma loja consolidada, mas ele cria uma segunda loja para ser um concorrente direto dele, né? Querendo ou não, então, se o usuário comprar de um, comprar de outro, tá caindo dinheiro na conta, né? Então, também é interessante, né? É importante, né? E essa parte também da integração com RPs, e por aí vai, tá, pessoal? Acho que já deu para ter uma ideia aí das possibilidades e o que você tem que se atentar, né, quando você está falando de procurando um MVP, né, procurando uma plataforma para esse MVP. Então, acho que já deu para dar um norte aí, abrir um pouquinho a cabeça de vocês nessa questão.